A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o sofrimento pela paz. Lucas 16, 25. Disse, porém, Abrão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Há um belo e antigo hino que diz: beleza por cinzas, alegria por dores. Com certeza esse hino não seria popular nos dias atuais, onde as pessoas somente querem ouvir de benefícios sem consequências e de bênçãos sem dor. Mas a Bíblia nos mostra que sempre há um preço para cada coisa e tudo precisa ser pago de uma ou de outra forma e que cada um precisará acertar as contas com Deus um dia, acreditando ou não nisso. Isso não vai mudar o seu destino. No entanto, no texto que lemos há pouco, nos fala de um acontecimento do qual muitos ainda forçam em dizer que se trata de uma parábola. No entanto, tenho para mim de ser algo real, algo que aconteceu e se deu também no âmbito espiritual. Nesta passagem temos um homem rico que gozou em sua vida do melhor que havia neste mundo. No outro lado, temos um homem pobre, cujo nome é Lázaro, que mendigava a porta do homem rico e, portanto, sofria muito. Eu não quero entrar na questão do inferno, que consta nesta passagem, mas quero focar na questão da visão do rico, na visão do mendigo e na visão de Deus. O rico via o dinheiro que tinha como seu e unicamente seu, vindo de seus méritos, seja de trabalho ou de herança, mas não tinha a visão que Deus estava ali experimentando no que ele deveria fazer com o que o Senhor Deus já tinha lhe dado na sua vida. Para ele, a riqueza chegara e não precisava dar satisfação a ninguém. Muito menos pensava que prestaria contas do que fez com aquilo que recebera. A sua visão era que o mendigo era um homem derrotado, incapaz e indigno de estar até mesmo à sua porta pedindo esmolas. A visão que o homem rico tinha é que todos poderiam ser ricos como ele. Bastava querer, pois pensava que querer é poder. Mas o fato é que nem sempre as coisas são assim. Ele não conhecia o texto que diz que o Senhor é quem enriquece e quem empobrece. A sua visão, a visão deste homem rico era limitada. Ele era rico em dinheiro, em bens, em saúde, na família, mas era pobre no entendimento de como a vida e o mundo espiritual funcionam. No outro lado, temos um mendigo que via aquele homem rico todos os dias esbanjando em sua riqueza e glória terrena tudo quanto tinha conquistado. A vida deste mendigo era uma vida infeliz, de luta, sem perspectiva. Com certeza ele já tinha tentado muitas coisas no passado, mas não tivera sucesso. E por que nós podemos pensar desta forma? Porque ninguém nasce com o sonho de ser um mendigo. Nunca conheci alguém que, estando na mendicância, disse: eu sonhava em viver neste lugar, eu sempre sonhei em ser um mendigo. Aqui, então, vai ser o meu lar, que sempre desejei, debaixo de uma ponte. Nenhuma pessoa sobre a face da terra deseja viver desta forma. Atirado nas ruas, desamparado, sem um lar, sem família, sem um lugar para se abrigar, vivendo em trapos, sem comida, sem água, vivendo de uma incerteza o tempo inteiro. Nenhuma pessoa sonha com isso. Mas a vida, em alguns casos, levou a muitos a se perderem e se tornarem mendigos. As suas histórias são fortes e são tocantes. Uns perderam o amor da sua vida, outros perderam seus negócios, outros perderam até o sentido da vida. Outros ainda não sabem como é que ainda estão vivos, pois perderam até mesmo a razão de viver. Vivem porque Deus, pela sua infinita graça, ainda os mantém vivos. A vida deste mendigo não difere de nenhum outro, com apenas duas exceções. Primeiro, esse mendigo conhecia a Deus e sabemos disso, pois ao morrer subiu ao céu. E segundo, ele estava junto à porta de um homem rico. Não sabemos porque Deus não quis abençoar ele em sua vida. Alguém talvez diga, mas foi a decisão dele. E em parte está correto esse pensamento. No entanto, não posso sinceramente afirmar que se tratava apenas de uma decisão, pois esta vida tem me mostrado que existem situações que não são simplesmente
uma decisão, mas são inexplicáveis do ponto de vista humano e apenas se tornam claras quando se envolvem a eternidade. Muitas pessoas sofrem sendo muito jovens. Basta visitar um hospital, por exemplo, de crianças, e você vai ver ali, às vezes, crianças com câncer. E que mal que elas fizeram. Nada para merecer o que estão passando, mas Deus sabe o motivo pela qual está trabalhando, seja com seus pais, seja na vida de cada uma delas. O que precisamos entender e guardar em nossas mentes é que, antes de tudo, Deus é bom. E Ele sabe os motivos, como trabalhar e como recompensar a cada um. Na visão do homem rico, ele nem precisava recompensa eterna. Ele não foi lançado ao inferno porque era rico, mas porque ele não temia Deus. Na visão do mendigo, a vida terrena era um constante sofrimento e a vida eterna era a sua esperança. Na visão de Deus, ele pesava a balança do grau de felicidade que cada um precisa se receber. E Deus sabe como alegrar cada coração humano. O rico vivia alegre com as suas riquezas, mas não se compadecia do sofrimento alheio. Teve seu momento de felicidade, mas um dia isso tudo acabou. Já o mendigo foi levado para o céu para ser consolado de todos os seus sofrimentos. Ele foi para o céu não por ser um mendigo, mas porque temia a Deus e a sua esperança era somente o Senhor. Existem situações nesta vida que nos levam a um sofrimento muitas vezes inimaginável. Sofremos por questões que jamais escolhemos sofrer. Mas, como vales no meio das montanhas, muitas vezes precisamos passar por eles. E no meio destes vales, e já passei por alguns, pode ter certeza disso, pensamos muitas vezes, por que, Senhor, estou passando por isso? O que eu fiz de errado para merecer isso? Na realidade, existem situações que sabemos porque estamos passando, pois erramos, escolhemos mal e sofremos as consequências das nossas escolhas. E isso, embora seja difícil de aceitar algumas vezes, ainda assim satisfaz as perguntas em nossas mentes. No entanto, existem outras e muitas outras situações que não têm explicação humana. E os questionamentos continuam no nosso coração. Quando olhamos esta passagem, vemos como Deus muitas vezes age na vida dos seres humanos. Nem sempre você vai receber de Deus tudo quanto deseja receber nesta vida. Preste atenção. Eu sei bem que esta não é uma pregação popular, pois nós vivemos nos dias atuais uma avalanche de ensinos falsos, onde pregam um mundo perfeito, que tudo sempre vai dar certo, e você não vai ter de lutar, e Deus sempre vai estar lutando através de você, e você vai viver no mar de rosas, e essas rosas nunca vão ter espinho. Mas tudo isso não é verdade. Deus está preparando um povo escolhido. Um diamante bruto precisa ser lapidado. E essa lapidação dói e machuca. Mas é um modo de Deus nos mostrar seu amor, seja no presente ou seja na eternidade. Não é nada fácil admitir isso, mas a realidade é que Deus tem planos temporais e eternos para cada pessoa. Muitos dos santos de Deus no passado entenderam isso e viveram sabendo que na eternidade é que seriam recompensados pelas suas lutas e dissabores terrenos. Muitos dos sofrimentos que passamos neste mundo não têm causa terrena conhecida. Não é a sua culpa. Preste atenção, não é sua culpa. Muitas vezes não foi a sua escolha, mas por se tratar de um plano de Deus para o uso na eternidade é que você está passando pelo que está passando. Todo cristão está sendo preparado por Deus para ser usado um dia, ainda mais por Ele. Às vezes, vemos certas cenas diante de nós que nos fazem ver como a vida de fato é, mas queremos ignorar como o homem rico ignorava o mendigo à sua porta. São cenas de sofrimento e nos compadecemos, queremos ajudar e somos solidários, mas no fundo de nossos corações às vezes pensamos e perguntamos: por que, Deus, tu fazes aquela pessoa sofrer? Existem perguntas sem respostas neste mundo, pois as respostas não estão aqui, mas estão na eternidade. Há pessoas que, se não passassem pelo sofrimento que passaram, sempre seriam orgulhosas e altivas, outras arrogantes e indiferentes. Mas quando entraram no trabalhar de Deus, começaram a entender o que são.
para o que vieram e se tornaram pessoas melhores. O sofrimento, muitas vezes, é o caminho da paz. Jesus, o nosso Mestre amado, sofreu para nos trazer paz. A paz verdadeira, a paz que não se abala com as coisas deste mundo. A paz do qual Paulo escreve que ultrapassa todo entendimento. Glória a Deus. Jesus sofreu não por não saber o que era, mas porque sabia que precisava passar pelo sofrimento. E isso é sofrer muito mais. Quando sabe, escolhe e deseja sofrer por amor ao outro. Paulo também sofreu e muito, mas tinha paz em seu coração. Talvez se não tivesse sofrido, jamais teria entendido e escrito sobre essa maravilhosa paz que ninguém explica. Sim, o sofrimento muitas vezes é o único caminho que vai nos levar à paz verdadeira, que é Jesus. Se você está sofrendo, não reclame, mas com os olhos da fé louve a Deus, pois em algum momento, seja nesta terra ou na eternidade, você será recompensado pelo Senhor. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, um justo e sábio juiz, e sabe o que é melhor para cada um de nós. Glória seja dada ao seu santo nome. Ele vai trazer paz ao teu coração em sofrimento. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe.